danadas. Imagine um homem que controla as ruas do Rio de Janeiro há décadas. Imagine alguém que começou sua jornada no crime como um jovem ambicioso e se tornou uma das lideranças mais temidas e buscadas pela polícia brasileira. Imagine um traficante que é investigado por mais de 100 homicídios, que possui um exército de soldados armados às suas ordens e que consegue atacar delegacias de polícia em operações militares. Isto não é ficção. Isto é a realidade de Edgar Alves de Andrade, conhecido por seus apelidos infames, Doca e Urso da Penha. Este documentário retrata a história completa de um homem que construiu um império do crime que perdurou por aproximadamente 5 décadas, deixando um rastro de morte, destruição e transformação permanente nas comunidades onde exerceu sua influência. Para entender completamente quem é Doca e qual é seu lugar na história do crime organizado carioca, precisamos voltar no tempo. Precisamos examinar as raízes de sua carreira, seus primeiros passos no mundo da criminalidade e como progressivamente ascendeu para posições cada vez mais poderosas dentro da hierarquia do Comando Vermelho, que é a segunda maior facção criminosa do Brasil. Fonte: reportagens de jornalismo investigativo RJ. O Comando Vermelho, frequentemente abreviado como CV, é uma organização criminosa que tem suas raízes na década de 70. Foi fundada dentro de prisões brasileiras por líderes que buscavam estabelecer uma frente unida de criminosos para se protegerem mutuamente e ganhar poder dentro do sistema prisional. Com o tempo, o Comando Vermelho expandiu suas operações para fora das prisões e se estabeleceu como uma das maiores organizações de tráfico de drogas no Brasil. Hoje, o CV controla territórios em diferentes estados e cidades, sendo o Rio de Janeiro um de seus principais redutos de poder. Dentro dessa estrutura criminosa gigantesca, Doca emergiu como uma figura significativa. Ele não começou no topo. Seu ascenso foi gradual, marcado por violência, inteligência estratégica e uma disposição implacável de eliminar qualquer um que se opusesse a seus interesses. Com o passar dos anos, consolidou seu controle sobre importantes comunidades na zona norte do Rio, particularmente a Vila Cruzeiro, que faz parte do Complexo do Alemão, e posteriormente expandiu sua influência para outras favelas, incluindo o Complexo da Penha. Sua história é uma narrativa de ambição criminosa levada ao seu extremo mais destrutivo. É uma história de como um indivíduo conseguiu construir poder imenso enquanto deixava dezenas de comunidades vivendo sob regime de terror. É uma história que merece ser contada em detalhe para que compreendamos verdadeiramente o que significa viver sob domínio do crime organizado no Brasil contemporâneo. Acompanhe-nos nesta jornada através de 5 décadas de crime, violência e transformação da paisagem criminosa do Rio de Janeiro. Para verdadeiramente compreender quem é Doca e como se tornou tão poderoso, devemos examinar suas origens. Edgar Alves de Andrade nasceu em uma das favelas mais pobres e violentas da zona norte do Rio de Janeiro. Não há muitos detalhes publicados sobre sua infância específica, mas o que sabemos é que cresceu em um ambiente de extrema pobreza, violência endêmica e oportunidades legítimas praticamente inexistentes. A zona norte do Rio de Janeiro é uma região historicamente marcada por desigualdade. Lá você encontrará comunidades onde pessoas vivem em casas improvisadas de madeira e barro,
onde não há saneamento básico adequado, onde a escola é deficiente e onde a presença do Estado é mínima. Neste contexto, para um menino pobre em uma favela, as escolhas de vida são limitadas. Você pode trabalhar em empregos informais precários, ganhando muito pouco. Ou você pode entrar para o mundo do crime, onde o dinheiro flui mais facilmente. Muitos jovens naquela situação escolhem o segundo caminho. Doca foi um deles. Não há registros públicos precisos de exatamente quando começou sua carreira criminosa ou qual era sua idade naquele momento. No entanto, sabe-se que ele entrou para o Comando Vermelho em algum ponto de sua adolescência ou início da vida adulta. Fonte: Arquivos da Polícia Civil, RJ. Seu apelido inicial era Doca, que aparentemente vinha de seu nome. Mais tarde, adquiriu o apelido Urso, possivelmente referenciando seu tamanho físico ou sua natureza agressiva nos confrontos. Ambos os apelidos se tornaram sinônimos de brutalidade e poder no mundo do crime carioca. Seus primeiros anos no Comando Vermelho o viram trabalhando em posições subordinadas. Como muitos iniciantes no crime organizado, provavelmente começou como vendedor de rua, movendo pequenas quantidades de cocaína ou maconha, ganhando dinheiro através de comissões sobre as vendas. Essa fase inicial era perigosa. Vendedores de rua são o nível mais baixo da hierarquia do tráfico e enfrentam constantemente riscos de morte por roubos de outros criminosos, confrontos com a polícia ou punição por erros nas contas. No entanto, se sobreviveu a essa fase inicial, significa que Doca tinha qualidades que o distinguiam. Provavelmente tinha capacidade de negociação, coragem na hora do confronto e uma inteligência estratégica que lhe permitia navegar pela política complexa do mundo do crime. Com o tempo, começou a ganhar responsabilidades maiores. Ascendeu para posições de gerência em pontos de venda específicos. Coordenou operações em determinadas áreas geográficas. Demonstrou lealdade à organização enquanto construía sua própria rede de subordinados que lhe eram fiéis. Este era o padrão de ascensão no crime organizado. Começava no fundo, comprovava sua utilidade, ganhava confiança dos líderes acima e gradualmente subia na hierarquia. Doca seguiu este padrão com sucesso notável. Ao longo das décadas de 70, 80 e 90, enquanto muitos traficantes de sua geração foram presos, mortos ou desapareceram, ele não apenas sobreviveu, mas floresceu. Sua capacidade de evitar captura por tanto tempo, sua habilidade de consolidar poder e sua disposição de usar violência extrema para manter sua autoridade o colocaram em uma trajetória que o levaria a se tornar uma das figuras mais importantes do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. A trajetória de Doca pelo crime não pode ser contada sem discussão sobre violência, porque a violência não era apenas um subproduto de suas atividades criminosas. Era o fundamento sobre o qual seu poder foi construído. No mundo do tráfico de drogas, poder significa capacidade de controlar território, significa capacidade de garantir que seus subordinados o obedeçam. Significa capacidade de punir insubordinação com consequências severas. Significa capacidade de derrotar rivais que tentam tomar seu território. Tudo isso requer disposição de usar violência de forma regular, calculada e frequentemente extrema. De acordo com investigações policiais e reportagens de jornalismo investigativo, Doca participou pessoalmente de inúmeros homicídios ao longo de sua carreira criminal. Fonte: relatórios da Polícia Federal e Estadual, RJ. Alguns desses homicídios
eram execuções de rivais de facções criminosas. Outros eram punições contra membros do Comando Vermelho que violaram as regras internas ou que foram acusados de desloyalidade. Outros ainda eram homicídios aparentemente aleatórios de civis que tiveram o azar de estar no lugar errado na hora errada. Quando Doca começou a consolidar seu controle sobre a Vila Cruzeiro, uma comunidade que faz parte do Complexo do Alemão precisou estabelecer sua autoridade de forma inconteste. Isto significava eliminar qualquer um que pudesse contestá-la. Significava criar um clima de medo que desencorajasse qualquer forma de resistência. Significava demonstrar publicamente o que acontecia com quem desafiava sua autoridade. Este processo de consolidação de poder através de violência extrema é documentado em vários incidentes notórios. Um dos mais comentados ocorreu durante as celebrações do aniversário de Doca. Em um ano específico, seu aniversário de 37 anos foi marcado por nada menos que 11 horas contínuas de tiroteio dentro da Vila Cruzeiro. Fonte: Arquivos de Notícias Metrópolis e O Globo. Este não foi um incidente acidental. Foi um confronto planejado entre forças de segurança e criminosos sob o comando de Doca. Durante este confronto prolongado, a própria casa onde Doca se encontrava foi cercada pela polícia. Naquele momento crítico, ele e 8 comparsas se entregaram após horas de negociação. Esta capitulação, no entanto, não marcou o fim de sua carreira criminal. Posteriormente, conseguiu sua liberdade através de diversos meios legais e ilegais que caracterizam a justiça brasileira, frequentemente disfuncional. Ao longo das décadas, Doca construiu um bonde, um termo usado para descrever um grupo criminoso organizado sob sua liderança específica. Este bonde se tornou conhecido como Bonde do Urso, e seus membros eram frequentemente exibidos em fotografias e vídeos que circulavam nas redes sociais e na mídia, ostentando ouro, dinheiro, armas e símbolos de poder. Fonte: Reportagens Metrópolis, 2025. Essas imagens de ostentação não eram acidentais. Eram manifestações calculadas de poder destinadas a intimidar rivais, atrair novos recrutas e reforçar o status de Doca como uma figura dominante no mundo do crime carioca. A ascensão de Doca foi cumulativa. Cada ato de violência que cometia, cada rival que eliminava, cada território que conquistava, adicionava mais poder a seu controle. Como um avalanche de neve descendo uma montanha, crescia constantemente, incorporando mais comunidades sob seu domínio, mais subordinados em sua organização, mais armas em seus arsenais. Dentro de alguns anos, de um traficante de rua relativamente desconhecido, havia se transformado em uma das figuras mais temidas do crime carioca. O poder real de Doca não se media apenas por dinheiro ganho ou pelo número de homicídios que cometeu. Medicava-se pelo território que controlava, pelo número de pessoas que viviam sob seu domínio, pelas comunidades que obedeciam suas ordens. De acordo com investigações policiais e documentação de direitos humanos, Doca conquistou controle sobre múltiplas favelas importantes do Rio de Janeiro. Fonte: Disque Denúncia e Base de Dados de Procurados, 2025. Sua base principal de operações foi a Vila Cruzeiro, comunidade que faz parte do Complexo do Alemão. O Complexo do Alemão é um aglomerado de favelas localizadas na zona norte do Rio, aproximadamente na região de Brás de Pina, Cordovil e arredores. Este complexo abriga dezenas de milhares de pessoas em condições de pobreza extrema,
Dentro dessa população massiva, Doca estabeleceu seu domínio através de uma combinação de força bruta, benefícios sociais estratégicos e imposição de regras rigorosas. Sua capacidade de fornecer renda através do tráfico de drogas era particularmente atrativa em uma região onde empregos legítimos eram escassos. Centenas de jovens trabalhavam para a organização de Doca, vendia drogas, guardava armas, cobrava impostos sobre os negócios de pequenos comerciantes e executava tarefas de segurança. Em troca, ganhavam dinheiro que seus próprios pais jamais poderiam ganhar em empregos formais. Este sistema criava uma dependência estrutural. As comunidades se tornavam dependentes da economia do tráfico que Doca controlava. Remover Doca significaria remover a fonte de renda de centenas de famílias. Portanto, mesmo que as pessoas tivessem qualmes morais sobre o tráfico de drogas, havia incentivo econômico para tolerar sua presença e até apoiá-lo. Além da Vila Cruzeiro, Doca expandiu seu controle para o Complexo da Penha, uma série de comunidades nas proximidades de Brás de Pina, que inclui a Penha Circular, Mangueira, Teimosa e outras áreas. Fonte: reportagens CNN Brasil 2025. Através desse controle expandido de território, sua influência se multiplicou exponencialmente. Não era apenas um traficante importante, era um governante de facto de múltiplas comunidades. Suas ordens tinham o peso de lei dentro desses territórios. Sua presença era tangível em cada rua, cada beco, cada esquina. Pessoas que vivem sob seu domínio relatam vidas marcadas por vigilância constante, restrições de movimento e obrigação de apoiar suas operações. Pequenos comerciantes precisam pagar impostos. Proprietários de bares e casas noturnas precisam permitir venda de drogas em seus estabelecimentos. Moradores precisam permitir armazenagem de armas e drogas em suas casas. Qualquer negativa resulta em punição. Sua consolidação de controle territorial foi tão completa que durante muitos períodos as forças de segurança tinham dificuldade em entrar em certos territórios para realizar operações. Policiais que tentavam entrar eram confrontados com barreiras improvisadas, tiros dos vigias de Doca e o risco constante de morte. Isto levou a uma situação de facto onde certos territórios eram efetivamente zonas sem lei, onde Doca era o único poder de facto que existia. Entender o poder de Doca requer compreender sua base econômica. Seu poder político provinha diretamente de sua capacidade de gerar renda imensurada através do tráfico de drogas. O Rio de Janeiro, e particularmente as favelas onde Doca operava, é um mercado gigantesco para cocaína e maconha. De acordo com relatos de agências de segurança, centenas de toneladas de cocaína chegam ao Brasil anualmente, com uma porção significativa chegando através dos portos do Rio de Janeiro, ou sendo transportada via rotas terrestres. Fonte: relatórios da Polícia Federal. Uma vez dentro do país, essa cocaína precisa ser distribuída aos usuários finais. Essa distribuição ocorre através de redes complexas de intermediários. Grandes traficantes como Doca compram cocaína em quantidade do grosso, geralmente em forma de blocos grandes, frequentemente diretamente de cartéis colombianos ou peruanos. Em seguida, o produto é racionado e vendido em quantidades menores a traficantes de segundo e terceiro níveis. Estes, finalmente, vendem em pequenas quantidades aos usuários. Em cada nível, há margem de lucro significativa. Doca, operando no nível de traficante de alto nível,
ganhava lucro em múltiplas camadas desta cadeia, não apenas em quantidade de cocaína que ele mesmo vendia, mas também em comissões sobre vendas feitas por seus subordinados em seus territórios. Estimativas de especialistas em crime organizado sugerem que líderes de facções como DOCA podem ganhar dezenas de milhões de dólares anualmente. Fonte: Análise de Jornalismo Investigativo Independente. Este dinheiro provém de múltiplas fontes. Cocaína é a mais importante, mas não a única. Maconha gera renda significativa também. Extorsão de pequenos negócios gera renda. Proteção de bens ilegais gera renda. Contrabando de armas gera renda. Roubo e assalto, embora em menor escala, também contribuem. O resultado combinado é um fluxo constante de dinheiro extremamente lucrativo. Como alguém gasta bilhões de dólares? DOCA, como muitos traficantes de alto nível, investiu em ostentação. Comprou joias de ouro massivas. Comprou roupas de marcas de luxo. Comprou relógios caros, frequentava bailes de luxo em favelas, onde seu status o permitia ser celebrado. Imagens apreendidas pela polícia mostram membros de seu bonde cobertos de ouro, segurando maços de dinheiro, exibindo armas de alto custo. Fonte: Metrópolis, 2025. Mas a ostentação não era apenas um símbolo de riqueza pessoal, era uma ferramenta de poder. Demonstrava visualmente quem estava no controle, desencorajava potenciais rivais, atraía novos recrutas para sua organização. Ele também investiu em armamentos sofisticados. De acordo com investigações, DOCA tinha acesso a fuzis de assalto, granadas, explosivos e outros armamentos que normalmente estariam restritos a forças militares. Fonte: Relatórios de apreensão de armas, Polícia Civil RJ. Estes armamentos transformaram seus soldados de criminosos com armas de fogo simples em uma força militar, paramilitar e equivalente em poder letal a algumas unidades do exército. O poder desses armamentos também significava que DOCA podia não apenas defender seu território, mas ofensivamente atacar rivais ou até mesmo delegacias de polícia em operações paramilitares. Finalmente, DOCA investiu em infraestrutura criminosa. Construiu pistas de pouso clandestinas para importar cocaína. Construiu laboratórios para processar drogas. Construiu armazéns para armazenar produtos. Construiu centros de distribuição, construiu casarões luxuosos para sua residência e para reuniões com aliados. Toda essa infraestrutura representava investimento de dezenas de milhões de dólares. O resultado era uma operação criminosa altamente profissionalizada que funcionava com eficiência corporativa. DOCA não era apenas um traficante, era um empresário do crime, gerenciando uma operação de bilhões de dólares com estrutura organizacional clara e divisão de responsabilidades. Um indivíduo sozinho, mesmo que extremamente violento e inteligente, não pode controlar territórios inteiros ou operar uma rede multinível de distribuição de drogas. Seria necessária uma organização. DOCA construiu e gerenciou uma rede extensa de subordinados que funcionavam sob seu comando. De acordo com investigações da Polícia Militar do Rio de Janeiro, a estrutura de comando de DOCA incluía mais de uma centena de criminosos ativamente envolvidos em operações. Fonte: CNN Brasil, 2024. Estes não eram todos soldados de baixo nível. Havia uma hierarquia clara. No nível superior estavam os gerentes gerais e coordenadores que relatavam diretamente a DOCA e que eram responsáveis por diferentes aspectos de sua operação. Um gerente geral podia ser responsável por toda a distribuição de drogas em um território específico. Outro
poderia ser responsável por recrutamento e treinamento de novos soldados. Outro poderia ser responsável por segurança e defesa territorial. Outro poderia ser responsável por lavagem de dinheiro e ocultação de bens ilegais. No nível médio estavam os supervisores de pontos de venda específicos. Cada ponto de venda tinha um supervisor que garantia que as operações funcionassem corretamente, que o dinheiro fosse apropriadamente contabilizado e que as quotas de venda fossem atingidas. No nível mais baixo estavam os soldados de rua. Estes eram geralmente jovens, frequentemente menores de idade, que vendiam drogas nas ruas, guardavam armas, cobrava impostos sobre pequenos negócios e executava tarefas gerais de segurança. Os recrutadores de DOCA normalmente procuravam candidatos entre a população jovem e marginalizada das comunidades que controlava. Frequentemente ofereciam dinheiro, status social e senso de pertencimento que era atrativo para meninos pobres que tinham poucas perspectivas de vida. Uma vez recrutados, estes jovens eram treinados nas operações criminosas e rapidamente se tornavam dependentes do dinheiro que ganhavam. Escapar desta vida se tornava cada vez mais difícil conforme desenvolviam antecedentes criminais, faziam inimigos e se tornavam conhecidos para a polícia. A rede de subordinados de DOCA funcionava com grande eficiência. Havia comunicação clara entre os níveis de hierarquia. Havia sistemas de punição para aqueles que não cumpriam metas ou que desobedeciam ordens. Havia sistemas de recompensa para aqueles que se destacavam. O resultado era uma máquina criminal bem oleada que podia operar mesmo quando DOCA estava preso ou foragido. Este sistema também permitia que DOCA compartilhasse riscos. Se um subordinado era preso, aquele subordinado era muitas vezes oferecido proteção legal por DOCA, com a expectativa de que guardaria silêncio em relação às operações maiores. Se um subordinado era morto em um confronto com a polícia ou com rivais, seu espaço era rapidamente preenchido por outro voluntário. A continuidade operacional era mantida. A rede de DOCA também tinha procedimentos para lidar com traição. Se um subordinado era suspeito de informar para a polícia, de roubar dinheiro ou de qualquer outra traição, o resultado era tipicamente executado. A punição pela traição era a morte. Esta punição severa servia como deterrente e mantinha a disciplina entre os membros da organização. O resultado geral era que DOCA tinha sob seu comando um exército de criminosos que era quase tão disciplinado e estruturado como uma força militar formal. Este era um fator crucial em seu sucesso contínuo e em sua capacidade de manter poder por 5 décadas. A polícia do Rio de Janeiro não foi passiva diante do crescimento de poder de DOCA. Múltiplas operações foram montadas especificamente para desarticular sua rede e capturá-lo. No entanto, como veremos, o sucesso dessas operações foi limitado. Uma das maiores operações foi a que ficou conhecida como Operação contra a Tropa do Urso. De acordo com reportagens, a Polícia Militar do Rio de Janeiro identificou que a quadrilha de DOCA tinha um exército à sua disposição com mais de 100 de soldados fortemente armados. A polícia decidiu que uma mega operação era necessária. Fonte: CNN Brasil, 2024. Esta operação foi montada com participação de múltiplas agências. Policiais militares, policiais civis e potencialmente oficiais federais foram envolvidos. O objetivo era desarticular a rede criminosa, apreender armas e drogas e, idealmente, capturar DOCA e outros líderes.
A operação desenrolou-se durante vários dias e incluiu diversas incursões em diferentes áreas sob controle de DOCA. Houve confrontos violentos entre policiais e criminosos. Tiros foram disparados. Pessoas foram feridas e mortas de ambos os lados. Armas e drogas foram apreendidas. Alguns membros da rede foram presos. No entanto, DOCA conseguiu escapar. Ele não estava presente nos locais operados pela polícia quando chegaram. Teve aviso prévio e conseguiu desaparecer. Este padrão de escape repetia-se. Múltiplas operações foram dirigidas contra DOCA ao longo de sua carreira. E enquanto muitos de seus subordinados foram presos, ele consistentemente conseguia desaparecer antes de ser capturado. Isto sugeria uma de duas coisas: ou sua rede de inteligência era extremamente boa, capaz de fornecer-lhe aviso prévio de operações, ou ele tinha contatos dentro das agências de segurança que o alertava de vir operações. De qualquer forma, seu padrão de escape era notório. Outro confronto significativo ocorreu em fevereiro de 2025, quando traficantes sob comando de DOCA atacaram a 60ª Delegacia de Polícia em Duque de Caxias, que é uma cidade na Baixada Fluminense, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O objetivo deste ataque era resgatar um subordinado chamado Rodolfo Manhães Viana, conhecido como Rato, que havia sido preso horas antes por tráfico de drogas e associação para tráfico. Fonte: CNN Brasil, 2025. O ataque à delegacia foi uma operação militar altamente coordenada. Traficantes armados chegaram ao local e abriram fogo contra a delegacia. O objetivo era criar caos, forçar a polícia a se dispersar e criar oportunidade para resgatar Rato. A polícia respondeu com fogo de retorno. Houve uma troca de tiros intensa. Finalmente, a polícia conseguiu repelir o ataque. O resgate não foi bem sucedido. No entanto, o simples fato de que DOCA era capaz de coordenar um ataque contra uma delegacia de polícia demonstrava seu nível de poder e recursos. Não é algo que um traficante desorganizado seria capaz de fazer. Isto requer coordenação, planejamento, recursos e coragem. Demonstrou que DOCA tinha não apenas capacidade ofensiva, mas vontade de usar essa capacidade de forma agressiva, até mesmo contra instituições do Estado. As tentativas da polícia de capturar DOCA foram complicadas por vários fatores. Primeiro, como mencionado, ele tinha acesso à inteligência que o alertava de operações. Segundo, tinha recursos para se mover rapidamente entre diferentes territórios, incluindo mudanças para cidades fora da capital, onde tinha operações, como Queimados. Terceiro, tinha lealdade de sua rede criminal, significando que seus subordinados não o denunciavam. Quarto, havia corrupção dentro do sistema, com alguns oficiais potencialmente recebendo suborno ou tendo outras razões para não puxar muito em sua captura. Como resultado de todos esses fatores, DOCA permanecia foragido, apesar de ter mandados de prisão em aberto. Fonte: Disque Denúncia e Base de Dados de Procurados 2025. O que diferencia DOCA de traficantes típicos é que não apenas defendia seu território, ele atacava. Ele conduzia operações ofensivas contra a polícia, contra rivais e contra qualquer um que considerasse uma ameaça. Este padrão de agressividade ofensiva elevava seu poder para um nível qualitativamente diferente. Tipicamente, traficantes de drogas em favelas brasileiras focam em defesa, protegem seu território, protegem suas operações e evitam confrontos diretos com as forças de segurança sempre que possível. Isto é porque a polícia tem vantagem em firepower organizado.
Mesmo que traficantes tenham mais soldados, a polícia tem acesso a armamentos mais sofisticados, treino militar formal e legitimidade institucional. Um confronto direto é normalmente desvantajoso para o lado criminoso. No entanto, DOCA demonstrou disposição de engajar em confrontos diretos. Mais que isso, às vezes tomava a iniciativa e atacava primeiro. O ataque à delegacia em Duque de Caxias em fevereiro de 2025 foi um exemplo. Aquele foi um ataque planejado, coordenado e executado com um objetivo específico. Não foi uma reação defensiva, foi uma ofensiva militar. De acordo com denúncia do Ministério Público, DOCA, juntamente com outros 2 criminosos, foi denunciado por este ataque. Fonte CNN Brasil, 2025. A investigação do Ministério Público identificou claramente que o ataque foi coordenado por DOCA e executado por seus subordinados. Isto constituiu crime de ataque à instituição estatal e, potencialmente, outros crimes federais. A denúncia do Ministério Público, no entanto, não significava captura automática. DOCA permanecia foragido e a maioria dos crimes não resultava em condenação rápida no sistema judiciário lento do Brasil. Além do ataque à delegacia, havia relatos de que homens de DOCA realizavam operações ofensivas contra rivais em outras facções. O Rio de Janeiro é palco de guerras contínuas entre diferentes facções criminosas pelo controle territorial. O Comando Vermelho, ao qual DOCA pertencia, estava em conflito constante com outras facções, particularmente com o Terceiro Comando Puro. Estas guerras de facção resultavam em tiroteios frequentes, assassinatos e volatilidade geral nas áreas afetadas. DOCA e seus homens participavam ativamente destas guerras. Foram responsáveis por inúmeros assassinatos de rivais. Atacavam territórios controlados por facções rivais, tentando expandir seu próprio controle. Estas operações ofensivas às vezes duravam horas, como exemplificado pelo tiroteio de 11 horas que ocorreu durante o aniversário de DOCA. Além de operações contra rivais e polícia, havia relatos de operações de DOCA contra milicianos. Milícias são grupos paramilitares geralmente compostos por policiais fora do serviço, bombeiros, segurança privada e outros que usam sua autoridade para explorar e controlar comunidades. Às vezes, as operações de DOCA conflitavam com atividades de milicianos que tentavam expandir para territórios que DOCA controlava. Estes conflitos eram particularmente violentos. A presença de grupos ofensivos sob comando de DOCA criava um estado de guerra quase contínuo em certos territórios do Rio de Janeiro. Para os civis vivendo nestas áreas, isto significava risco constante de ser apanhado no fogo cruzado, de sofrer represálias, de ter suas casas invadidas por criminosos ou polícia. A qualidade de vida em territórios sob domínio de DOCA era, como resultado, extremamente prejudicada. Durante seus 50 anos de atividade criminal, DOCA foi responsável por dezenas, se não centenas de mortes. De acordo com investigações da polícia, mais de 100 homicídios foram atribuídos a ele ou a seus subordinados diretos. Fonte: Relatórios da Polícia Civil e Estadual RJ. Estes homicídios incluem traficantes rivais, membros do Comando Vermelho que traíram ou desobedeceram, policiais que foram mortos em confrontos e civis que tiveram o azar de estar no lugar errado na hora errada. Alguns dos homicídios foram execuções premeditadas. Pessoas eram capturadas, torturadas, interrogadas e finalmente mortas. Seus corpos às vezes eram deixados visíveis como mensagens. Outras vezes eram desaparecidos, nunca encontrados,
deixando famílias sem resposta sobre o destino dos entes queridos. Fonte: Arquivos de Desaparecidos Forçados, Direitos Humanos, RJ. Os desaparecidos forçados atribuídos à organização de DOCA são particularmente perturbadores. Pessoas simplesmente seus familiares procuram por elas. A polícia investiga, mas nunca há respostas, nunca há corpos. Isto deixa famílias em estado de angústia perpétua, sem closure, sem possibilidade de até mesmo enterrar seus mortos. Entre os homicídios documentados estavam vendedores de drogas que tentavam vender independentemente de DOCA em seus territórios. Havia traficantes de facções rivais que foram capturados. Havia policiais que foram mortos em operações contra a DOCA. Havia civis que presenciaram crimes e foram silenciados. O padrão era claro. Qualquer um que representasse ameaça potencial à DOCA ou seus interesses era alvo. Este padrão de morte não era único à DOCA. Era comum entre líderes de facções criminosas no Rio de Janeiro. No entanto, a escala era notável. Poucas facções tiveram um registro de morte tão extenso atribuído diretamente a um indivíduo. A brutalidade também era notável. Investigações descrevem métodos de execução que incluem disparos na cabeça, facadas, espancamentos até a morte, queimaduras e tortura extrema. Fonte: Reportagens de jornalismo investigativo, Metrópolis. Alguns homicídios eram de natureza particularmente cruel, sugerindo que DOCA ou seus subordinados tinham disposição para infligir sofrimento intenso antes de matar. Este nível de crueldade serviu um propósito: criava terror, desencorajava resistência, reforçava sua posição de poder absoluto. Qualquer um que pensasse em desafiar DOCA sabia que enfrentaria não apenas morte, mas potencialmente morte acompanhada de tortura extrema. Isto era um deterrente efetivo. O legado de violência de DOCA se estende além dos homicídios diretos. Ele também é responsável pela criação de um ambiente de violência generalizada em seus territórios. Quando um indivíduo controla uma comunidade através de violência, a violência permeia toda a estrutura social. A violência entre traficantes competindo por status. A violência contra civis que não conformam com as regras impostas. A violência contra mulheres e crianças. A roubo violento, assalto violento e violação. O nível geral de violência em comunidades sob domínio de DOCA era significativamente mais alto que em comunidades não controladas por facções criminosas. De acordo com estatísticas de segurança pública, a taxa de homicídio em favelas sob domínio de facções no Rio de Janeiro é aproximadamente 10 vezes mais alta que a taxa de homicídio para o Brasil como um todo. Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Enquanto DOCA não era diretamente responsável por cada morte, seu controle de comunidades inteiras significava que criava o contexto onde a violência era endêmica. Criava um ambiente onde a vida era barata, onde a morte era comum, onde a brutalidade era normalizada. Este era seu legado real. Não era apenas dezenas de homicídios diretos, embora estes fossem significativos. Era a transformação de comunidades inteiras em zonas de conflito permanente, onde a violência era o idioma comum de interação. Durante seus 50 anos de atividade, DOCA foi capturado múltiplas vezes. No entanto, captura não significava encarceramento permanente. Ele desenvolveu padrões de escape, proteção legal e técnicas para minimizar tempo atrás das grades. Seu primeiro aprisionamento registrado ocorreu em data não amplamente divulgada, mas sabe-se que passou tempo em várias prisões brasileiras.
De acordo com arquivos penitenciários, Doca cumpriu penas em presídios em diferentes localidades. Fonte: Sistema Penitenciário do Estado, RJ, Registros Públicos. Durante este tempo, consolidou sua liderança dentro do sistema prisional. Prisões brasileiras são frequentemente controladas por facções criminosas. As facções têm mais autoridade dentro das prisões que os administradores prisionais. Eles governam através de uma combinação de violência e convenção. Doca utilizou seu tempo na prisão para elevar seu status dentro da hierarquia do Comando Vermelho. Líderes de facções prisionais ganham poder não apenas pela violência que exercem pessoalmente, mas pelo respeito que comandam de outros prisioneiros e pela lealdade de seus subordinados. Doca navegou com sucesso a política intraprisional, mantendo seus aliados próximos e eliminando rivais. Um dos aprisionamentos mais notórios de Doca ocorreu quando foi capturado e condenado. Recebeu uma pena de vários anos. Fonte: Registros Judiciais, Tribunal RJ. No entanto, mesmo enquanto cumprindo pena, continuou exercendo controle sobre suas operações fora da prisão. Comunicava com seus subordinados através de mensagens, visitantes e oficiais corruptos. Portanto, sua captura não significava interrupção de suas operações. Continuava sendo uma figura importante no Comando Vermelho e continuava gerando lucros do tráfico de drogas. A saga de Doca e a prisão alcançou um ponto crítico em fevereiro de 2025, quando ele foi denunciado pelo Ministério Público em conexão com múltiplos crimes, incluindo o ataque à delegacia de polícia em Duque de Caxias. Fonte: CNN Brasil, 2025. A denúncia formal significava que agora havia processo criminal formal contra ele. Isto não garantia captura, mas indicava que as autoridades estavam movimentando-se contra ele de forma mais decisiva. Apesar de ter mandados de prisão em aberto, Doca permanecia em liberdade. Isto levou a especulações de que ele estava se movimentando entre diferentes localidades, potencialmente em cidades fora do Rio de Janeiro, como Queimados, ou até mesmo em estados vizinhos. A capacidade de permanecer foragido, apesar de mandados de prisão ativa e denúncias do Ministério Público, sugeria acesso a recursos significativos, proteção de pessoas dentro das agências de segurança e uma rede de suporte que facilitava seu desaparecimento. Um dos desafios únicos em capturar Doca é que ele não é apenas procurado por um crime, é procurado por múltiplos crimes que se acumulam ao longo de décadas. Isto significava que, quando capturado, enfrentaria múltiplas acusações, múltiplas sentenças potenciais e período de encarceramento potencialmente muito longo. Isto criava incentivo forte para evitar captura. Também significava que qualquer captura precisaria estar coordenada entre múltiplas agências e níveis de governo, o que complicava operações. O ciclo de captura e fuga caracterizou a vida de Doca. Passava períodos na prisão, seguidos de período de liberdade, seja através de libertação condicional, apelação bem-sucedida ou fuga. Este ciclo continuou durante os anos 2020. Sua habilidade de permanecer operacional, apesar de estar sendo processado judicialmente, demonstrava a fragilidade das instituições brasileiras em lidar com crime organizado de alto nível. Uma questão central no caso de Doca é como ele conseguiu permanecer operacional por 50 anos, apesar de ter mandados de prisão, apesar de ser procurado por múltiplos homicídios, apesar de estar envolvido em crimes que atraem atenção significativa de agências federais. A resposta, em parte, envolve corrupção.
De acordo com investigações de jornalismo investigativo e relatórios de direitos humanos, existem evidências sugestivas de que DOCA tinha proteção dentro do sistema de justiça criminal. Fonte: reportagens de jornalismo investigativo independente. Isto não significa necessariamente que todos os policiais ou juízes estavam sendo subornados, mas significa que em certas circunstâncias críticas havia pessoas em posições de poder que não agiam com toda a força para capturá-lo. Existem vários cenários possíveis que poderiam explicar isto. Primeiro, DOCA poderia estar subornando oficiais. Isto é comum no Brasil, onde salários de policiais são baixos e oportunidades de corrupção são abundantes. Um policial poderia receber um suborno substancial para fornecer informação sobre operações planejadas contra DOCA, para negligenciar pistas ou para ativamente interferir em investigações. Segundo, havia a possibilidade de que facções rivais estivessem interferindo. O terceiro comando puro, principal rival do Comando Vermelho, poderia estar usando influência para proteger DOCA indiretamente ao criar caos que desvia a atenção das autoridades das operações de DOCA. Terceiro, havia possibilidade de que certos elementos dentro das agências de segurança tivessem interesse em manter o status quo de controlado por DOCA porque era lucrativo para eles. Se a criminalidade permanecia em certos níveis de violência, havia justificativa para financiamento contínuo de operações de segurança que podia resultar em oportunidades de corrupção. Se DOCA era eliminado e paz se estabelecia, a necessidade de operações de segurança diminuía e as oportunidades de corrupção desapareciam. Portanto, havia incentivo perverso para não capturá-lo completamente. Quarto, havia possibilidade de que alguns líderes políticos tinham interesse em proteger DOCA. Alguns políticos têm relações COSI com facções criminosas. As facções fornecem recursos para campanhas eleitorais. Em troca, os políticos eleitos usam sua influência para proteger facções de perseguição legal. Isto criaria cenário onde DOCA teria proteção ao nível político. De acordo com relatórios da mídia, os aliados políticos de DOCA incluíam potencialmente pessoas dentro das assembleias legislativas estaduais. Fonte: reportagem CNN Brasil, 2025. Estes não eram necessariamente provas diretas de proteção, mas levantavam questões sobre possíveis conexões entre DOCA e estruturas políticas. Qualquer que seja o mecanismo exato, fica claro que DOCA tinha alguma forma de proteção institucional que permitia que operasse, apesar de estar sob escrutínio legal significativo. Isto era particularmente evidente na sua capacidade de ter aviso prévio de operações de polícia planejadas contra ele. Múltiplas operações foram montadas, mas DOCA consistentemente não estava presente quando a polícia chegava. Isto sugeria que alguém estava informando-o. Similarmente, sua capacidade de permanecer foragido, apesar de mandados de prisão ativa, sugeriu que tinha proteção de pessoas dentro do sistema. Isto não quer dizer que o sistema inteiro era corrupto. Havia muitos policiais e oficiais judiciais honestos que buscavam genuinamente capturar DOCA e levá-lo à justiça. No entanto, a presença de alguns elementos corruptos era suficiente para prejudicar esforços gerais. Em resposta ao crescimento contínuo de poder de DOCA e sua disposição de atacar delegacias de polícia, as autoridades decidiram montar operações mais agressivas e coordenadas.
Em 2025, uma série de operações foi planejada especificamente visando a rede criminosa de DOCA. De acordo com reportagens, a Polícia Militar do Rio de Janeiro coordenou com a Polícia Civil para montar operações que buscavam não apenas prender membros da rede de DOCA, mas desmantelar sua infraestrutura. Fonte: CNN Brasil, 2025. Uma das operações mais significativas foi direcionada contra a Vila Cruzeiro, a principal base de operações de DOCA. De acordo com relatos, a operação envolveu centenas de policiais. Utilizou helicópteros para vigilância e posicionamento. Utilizou armamentos pesados. O objetivo era assumir controle da comunidade, expulsar os criminosos e estabelecer presença policial permanente. A operação desenrolou-se durante dias. Havia confrontos violentos entre policiais e criminosos. Tiros foram disparados. Barricadas foram erguidas pelos criminosos. A polícia as derrubou. Armamentos foram apreendidos. Criminosos foram presos. De acordo com reportagens, após a operação, a presença policial foi estabelecida na Vila Cruzeiro. Isto representava mudança significativa. Por décadas, a polícia tinha presença limitada na Vila Cruzeiro. O território era efetivamente uma zona de guerra onde a polícia entrava em operações ocasionais, mas não mantinha presença permanente. Agora, com ocupação policial permanente, a situação mudava. Criminosos não podiam operar com a mesma liberdade que tinham antes. A presença de policiais em patrulha constante significava maior risco de apreensão. Isto perturbava as operações de DOCA e seus subordinados. De acordo com relatos, membros da rede criminosa começaram a se dispersar. Alguns fugiram para outras cidades. Alguns foram presos. Alguns foram mortos em confrontos. Enquanto isto, DOCA permanecia foragido. Sua capacidade de coordenar operações de sua rede havia sido significativamente prejudicada pelas operações policiais. A operação na Vila Cruzeiro foi seguida por outras operações em outras comunidades onde DOCA tinha presença. O Complexo da Penha também foi alvo de operações. Conforme a presença policial se expandia, o território que DOCA controla diminuía. Isto representava virada potencial significativa contra ele. Pela primeira vez em décadas, não era apenas em situação defensiva onde a polícia tentava contê-lo dentro de territórios específicos. Era em situação onde a polícia estava tomando ofensivamente esses territórios dele. O sucesso dessas operações recentes sugeriu que, com recursos adequados e coordenação apropriada, era possível impedir operações de traficantes como DOCA. No entanto, mesmo com estas operações recentes, DOCA continuava sendo uma figura significativa no mundo do crime carioca. Sua rede criminal, embora prejudicada, continuava funcionando. Seus subordinados continuavam vendendo drogas em locais alternativos. Seus lucros, embora reduzidos, continuavam fluxando. A questão permanecia se as operações recentes representavam derrota permanente de DOCA, ou se eram apenas incômodos temporários em sua operação. Isto dependeria de se a polícia mantinha presença permanente e se efetivamente capturava ou matava DOCA e seus líderes principais. Se a polícia eventualmente se retirava ou reduzia sua presença, era possível que DOCA retornaria e reconstruiria seu império. A história de crime organizado no Rio sugeria que isto era plausível. Enquanto discutimos os números, as operações e a política de DOCA, é fácil perder de vista o impacto humano real. Por trás de cada número há uma história. Há uma família,
há uma pessoa que foi prejudicada. De acordo com testemunhos coletados por organizações de direitos humanos, pessoas que vivem em comunidades controladas por DOCA reportam vidas marcadas por medo constante, traumatismo e falta de perspectiva. Fonte: Relatórios de Direitos Humanos, Anistia Internacional Brasil. Famílias que perderam entes queridos para homicídios atribuídos à rede de DOCA vivem em dor perpétua. Muitos nunca recebem respostas sobre o que aconteceu com seus entes queridos. Vivem em estado de angústia eterna. Crianças que crescem em comunidades controladas por DOCA frequentemente têm infância roubada. São expostas à violência regularmente. Muitas são recrutadas para trabalhar nas operações de drogas. Algumas veem amigos ou membros da família sendo mortos. O impacto psicológico é severo. Estudos de saúde mental em comunidades violentas mostram taxas elevadas de transtorno de estresse pós-traumático, depressão e ansiedade. Fonte: Pesquisa em Saúde Mental, Universidade Federal UFRJ. Mulheres em comunidades controladas por DOCA frequentemente enfrentam violência sexual e doméstica. Quando tentam escapar, seus abusadores frequentemente têm conexão com redes criminosas. Portanto, não há para onde ir. A polícia frequentemente não toma violência doméstica seriamente em comunidades marginalizadas. O sistema judiciário se move lentamente. O resultado é que muitas mulheres permanecem em situações de violência crônica. Pessoas LGBTQ em comunidades sob controle de DOCA enfrentam perseguição extrema. Organizações criminosas têm ideologia fundamentalista, muitas vezes, que vê homossexualidade como inaceitável. Pessoas LGBTQ são alvos de violência. Alguns são até mortos. Outros são forçados a deixar as comunidades onde cresceram e vivem. A vida econômica em comunidades controladas por DOCA é distorcida. Enquanto drogas geram renda, isto incentiva crime entre a população. Jovens que poderiam seguir carreiras legítimas em vez disso entram no tráfico porque a renda é melhor. Isto cria ciclos intergeracionais de crime e violência. Educação é prejudicada. Escolas em comunidades violentas são frequentemente fechadas por períodos durante operações militares. Crianças perdem dias de aula. Professores têm medo de trabalhar lá. A qualidade de educação diminui. Isto prejudica perspectivas a longo prazo de crianças que crescem nessas comunidades. Saúde é prejudicada. Clínicas são frequentemente fechadas durante confrontos. Pessoas com condições de saúde sérias não conseguem atendimento. Mulheres grávidas não conseguem cuidados pré-natais adequados. Crianças não conseguem vacinações. Isto resulta em taxas mais altas de morte infantil e de morte materna em comunidades sob controle de facções. Fonte: Estatísticas de Saúde, Secretaria de Saúde do Rio. Renda familiar é deprimida. Enquanto alguns ganham dinheiro através do tráfico, a maioria da população vive em pobreza extrema. Falta de acesso a empregos legítimos bem remunerados significa que a maioria das famílias luta para pagar aluguel e comida. Isto cria ciclo de pobreza crônica que é transmitido através de gerações. O impacto psicológico coletivo de viver sob domínio de um traficante como DOCA é devastador. Comunidades experimentam traumatismo coletivo, a desconfiança e paranoia. Pessoas não sabem em quem confiar. A normalização de violência.
Crianças crescem pensando que violência é parte normal da vida. A perda de esperança. Muitas pessoas em comunidades sob controle de DOCA não acreditam que as coisas podem melhorar. Veem o futuro como inevitavelmente violento e limitado. Este impacto humano é talvez o custo verdadeiro da atividade criminosa de DOCA. Para verdadeiramente entender DOCA e seu significado, precisamos colocá-lo em contexto histórico e analítico. DOCA não é um acaso, não é um indivíduo malvado em um vácuo. É um produto de sistemas e estruturas específicas que permitem e até incentivam o surgimento de indivíduos como ele. O Brasil tem histórico de crime organizado de longo prazo. Durante o século XX, facções criminosas cresceram progressivamente em tamanho, sofisticação e poder. O Comando Vermelho foi um dos primeiros a se organizar em escala nacional. Começou em prisões, mas com o tempo expandiu para controlar operações criminosas em múltiplos estados. Fonte: Pesquisa Histórica, Instituto de Pesquisa sobre Crime Organizado. DOCA chegou à maturidade criminosa durante o período em que o Comando Vermelho estava em sua fase de expansão. Ele se beneficiou de estrutura organizacional já estabelecida. Tinha modelos de negócio que já foram testados. Tinha aliança com outras lideranças do CV que o apoiavam. Isto facilitava seu ascenso. Em um mundo diferente, sem Comando Vermelho já estabelecido, DOCA provavelmente teria tido mais dificuldade em atingir o nível de poder que alcançou. A história do crime organizado no Rio de Janeiro também reflete os fracassos das instituições brasileiras. O Estado brasileiro, particularmente no Rio de Janeiro, tem capacidade limitada em fazer cumprir a lei em certos territórios. Polícia é subfinanciada, judiciário é moroso, sistemas penitenciários são caóticos. Como resultado, criminosos como DOCA prosperam. Se o Estado tivesse capacidade efetiva, se policiais fossem bem treinados e bem pagos, se o judiciário fosse rápido e eficaz, se prisões fossem seguras e bem administradas, seria muito mais difícil para alguém como DOCA construir um império de 50 anos. DOCA também reflete a realidade de desigualdade econômica extrema no Brasil. Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Fonte: Banco Mundial, Índice de Gini. Uma pequena elite acumula riqueza imensurada enquanto bilhões vivem em pobreza. Neste contexto, jovens pobres têm poucas oportunidades legítimas. O crime oferece alternativa atrativa. Para DOCA e milhões como ele, o crime era a opção mais viável. Se houvesse oportunidades legítimas suficientes, se educação fosse de qualidade, se empregos bem remunerados fossem acessíveis, não haveria escassez de recrutas para as operações de DOCA. Historicamente, há um padrão. Quando desigualdade econômica cai, crime cai. Quando desigualdade sobe, crime sobe. Isto não é coincidência, é uma relação causal. Portanto, para entender DOCA não apenas como um indivíduo criminoso, mas como síntoma de problemas estruturais maiores, precisamos entender a realidade socioeconômica do Brasil. DOCA também reflete a realidade de fraca presença institucional em favelas. O Estado brasileiro é forte em bairros ricos, onde a elite vive. Há policiamento adequado, justiça funciona, infraestrutura é mantida, mas em favelas pobres o Estado é fraco. Não há policiamento adequado. O judiciário é inacessível.
a infraestrutura desmorona. Neste vácuo de poder estatal, outros atores preenchem o espaço. Fações criminosas estabelecem presença, impõem ordem à sua maneira, através de violência. Fornecem serviços que o Estado não fornece. Ganham lealdade da população por oferecer recursos que o governo não oferece. Doca foi um desses atores que preencheram o vácuo. Finalmente, Doca reflete a realidade de normalização de violência em certos contextos. Na sociedade brasileira em geral, há horror com violência. Mas em comunidades onde crime organizado opera há décadas, a violência é normalizada. É vista como parte da vida. Crianças crescem vendo isto. Aprendem que isto é aceitável. Alguns até almejam juntarem-se a gangues. Isto torna muito mais fácil para líderes como Doca recrutar seguidores. Eles não precisam recrutar pessoas extremamente dedicadas à violência. Podem recrutar pessoas que simplesmente normalizam violência como parte da vida. Chegamos ao fim de nossa jornada através de 50 anos de crime, poder e violência na vida de Doca, o Urso da Penha. Durante este documentário, examinamos em detalhe quem é este homem, como construiu seu império, que impacto teve nas comunidades onde operou e que desafios as autoridades enfrentam em tentar contê-lo ou capturá-lo. Doca não é meramente um indivíduo criminoso. É uma manifestação de problemas estruturais muito maiores que afligem o Brasil. Problemas de desigualdade econômica extrema, problemas de instituições fracas e corruptas, problemas de falta de presença estatal em certos territórios, problemas de uma sociedade que falhou em fornecer oportunidades legítimas para milhões de seus cidadãos. Enquanto estes problemas estruturais persistirem, homens como Doca continuarão surgindo. Poderão ter nomes diferentes, operarão em comunidades diferentes, mas o padrão repetir-se-á. Indivíduos ambiciosos, violentos e inteligentes construirão impérios criminosos nas margens da sociedade. Ninguém está nascendo com desejo inerente de ser traficante. Pessoas se tornam traficantes porque a sociedade ofereceu falta de alternativas. Se oferéssemos verdadeiras oportunidades, se oferéssemos educação de qualidade, se oferéssemos empregos bem remunerados, se oferéssemos esperança genuína de futuro melhor, muitas delas escolheriam caminhos legítimos. Mas enquanto a estrutura socioeconômica permanecer como está, alguns sempre escolherão crime. E entre eles, alguns se tornarão líderes formidáveis como Doca. As operações recentes das autoridades contra a rede criminosa de Doca representam um passo positivo. Sugere que o Estado está desenvolvendo capacidade para confrontar crime organizado de forma mais efetiva. Isto é encorajador. No entanto, para verdadeiramente derrotar crime organizado e para criar sociedade onde homens como Doca não podem prosperar, é necessário mais que operações de segurança. É necessário mudança estrutural. É necessário redução de desigualdade. É necessário fortalecimento de instituições. É necessário presença estatal genuína em comunidades pobres. É necessário educação de qualidade. É necessário criação de oportunidades de emprego. É necessário reforma judiciária para acelerar processamento de crimes. É necessário reforma penitenciária para criar prisões que realmente reabilitam em vez de apenas punir. É necessário combate à corrupção dentro do sistema. Tudo isto é desafio monumental, requerer vontade política, requerer investimento massivo de recursos, requerer mudança cultural profunda. Mas sem estes passos estruturais,
A história de Doca é apenas uma de muitas histórias semelhantes que continuarão a desenrolar-se nos próximos anos e décadas. A história de Doca também nos força a confrontar questões difíceis sobre justiça e responsabilidade. Doca cometeu crimes horríveis, homicídios, tráfico de drogas, violência extrema. Ele merece ser levado à justiça. Merece ser processado, julgado e condenado. No entanto, é também importante reconhecer que Doca não surgiu do nada. É produto de sociedade que criou condições onde ele poderia prosperar. A culpa não é apenas dele, é também da sociedade que não ofereceu oportunidades legítimas. É do Estado que não forneceu proteção e segurança adequadas. É de políticos que permitiram desigualdade extrema perpetuar-se. É de uma elite que se recusa a compartilhar riqueza e oportunidades. Isto não absolve Doca de responsabilidade, mas coloca sua atividade criminosa em contexto mais amplo. Entender isto é primeiro passo em direção à mudança genuína. Se continuarmos vendo traficantes como indivíduos malvados em um vácuo, continuaremos respondendo com operações policiais que têm sucesso limitado. Mas se começarmos a entender as raízes estruturais do crime organizado, podemos começar a abordar verdadeiramente as causas. Agora eu gostaria de fazer perguntas finais para você. Você sabia que em grandes cidades brasileiras como Rio de Janeiro, comunidades inteiras vivem sob domínio de traficantes como Doca? Você conhecia a extensão do crime organizado